Bom dia a todos. Quero saudar aqui a presença aqui do secretário Luiz Fernando. Saudar a presença também aqui, agradecer a presença aqui do secretário Célio, secretário da Saúde. Quero agradecer também a presença aqui da Catiane, que é do administrativo lá, que cuida das finanças da saúde também, que vem dar um parecer sobre os relatórios de avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2020. Assim, então, eu passo a palavra para o secretário já Luiz Fernando para fazer essa apresentação desse relatório. Bom dia, presidente Rodrigo. Bom dia, ouvintes. Bom dia, presentes aqui na Câmara. Bom dia ao colega Célio, secretário da Saúde, bom dia, presidente, ao qual a gente convidou para também trazer algumas informações da Secretaria da Saúde, visto o momento mundial, visto o momento nacional e municipal. A área da saúde é o que foca as maiores preocupações e os maiores investimentos. Também está presente a colega Catiane, que vai auxiliar o secretário Célio nas demandas que possam vir. Então estamos aqui para apresentar o relatório do primeiro quadrimestre do ano 2020, em nome da prefeita Margarete Simon Ferretti. Estamos então entrando no 8º ano de sua administração. Então as apresentações que trazemos hoje são então dos meses de janeiro a abril. Peço desculpas, senhores vereadores, por não ter uma apresentação como nós tínhamos feito nas últimas vezes e eu não estar acompanhado da minha assessoria, porque a Covid nesse último período me deixou também com deficiência de pessoal. Duas das minhas servidoras tiveram que ficar os 14 dias em quarentena. Por isso também estou com dificuldade de ter minha assessoria aqui. Então a gente apenas está trazendo o relatório, que sempre fica com vocês, ao qual eu vou fazer aqui a apresentação. Caso haja dúvidas, fico à disposição. Então, análise do comportamento da receita. Do total previsto de 155 milhões do ano, nós arrecadamos 40.274. De um total previsto para o quadrimestre 51.761. Aqui vocês sabem que a receita nem sempre arrecada de forma igualitária, principalmente quando a gente fala em 155 milhões, aqui a gente está falando dos recursos de capital que só entram quando os projetos estão em andamento. Entre eles, vamos dar o exemplo da pavimentação das ruas que envolve os recursos do Badesul. Apesar da obra já estar em andamento, já estamos inclusive prestes a pagar uma nota fiscal, não entrou o recurso ainda. Mas na sequência o Badesul nos libera o recurso, a gente paga a empresa e dessa forma a receita se complementa. Passando para a segunda página, do total de receitas correntes previsto no período janeiro a abril, de acordo com a programação financeira, foi de 40 milhões, o que equivale a 34% dessa receita. A receita tributária atingiu até o final do quadrimestre a análise montante de 4.700.000, confrontada com a previsão de 6.550.000. A receita tributária envolve o IPTU, envolve o ISS e o ITBI. IPTU, vocês têm conhecimento, não temos nesse momento ainda nem os carnês do IPTU na rua. Então,
também está aí a explicação dessa queda um pouco da arrecadação momentânea. Mas assim que sair o processo do IPTU, essa arrecadação deve se equilibrar. O ITBI, que é um imposto que entra nessa parte da receita tributária, nós temos tido boa arrecadação, mas bem aquém do comparado aos anos anteriores. Fruto também do momento histórico, né, da pandemia, onde é que as negociações não estão ocorrendo na mesma desenvoltura como ocorriam nos outros anos. O ISS, que é o outro recurso que entra como receita tributária, nós temos tido, inclusive, o mês de maio, devemos arrecadar mais do que o ano anterior. Então, por que disso? Porque nós temos aqui um conjunto de empresas, principalmente na questão da logística, que está trabalhando muito forte no momento, para poder manter a população atendida, né? Então, se entende que o nosso complexo logístico tem, inclusive, aumentado os seus trabalhos. Isso apesar de que um conjunto bastante grande de empresas, no momento, nem estarem trabalhando, tá? Muitos serviços, as empresas não estão trabalhando. E, apesar disso, estamos arrecadando a mais. O IPTU, aqui na terceira página, que é mencionado, arrecadou 10% da meta anual. Eu mencionei antes que o IPTU nem carnê está na rua. Esses 10% ele é oriundo da dívida ativa de outros anos, né? Quem fez parcelamento continua pagando. Então, mesmo nessa situação, arrecadamos 645 mil como IPTU dívida ativa. Secretário, pois não. Esses 600, bom dia a todos, por atraso. Esses 600 e poucos mil aí, referentes só desse parcelamento, ou inclui aquela questão do final do ano que a gente fez ali para quem já está há um tempo com o IPTU, do refis? De juros? No mês de janeiro teve 20 dias ainda com o refis. E daí o que arrecadou do dia 2 de janeiro até o dia 20 está aqui junto. Se não me engano, é uma previsão aí. 50% de desconto nos juros e 100% na multa. Bem grande, né? Tínhamos alguns milhões aí pendentes. Esse valor veio um valor bem pequeno. Então. Na verdade, de novembro a dezembro entrou valores mais vultuosos do que o dia 2 de janeiro até o dia 20. Até porque essa segunda fase do refis ele era menos atrativo, talvez, mas foi dada uma segunda opção para quem não aderiu ao primeiro mês de refis naquele momento. Mas entrou algum valor, está aqui junto, sim. Do ITBI, como eu falei antes, né, então, da previsão de 1.820.000, arrecadamos 423, portanto, só 23% do esperado do ano. Fruto também dessa situação momentânea, e não é momentânea, provavelmente vai se perdurar por um bom período. O ISS, arrecadamos 2.084.000, que representa 32,64% da previsão, um total de 6.200.000, portanto, dentro da previsão para o quadrimestre. As taxas teve um ingresso de 428.000, contra 1.796.000 previstos. As taxas entre a taxa de lixo, assim que o IPTU puder ser pago pelos contribuintes, como a taxa de lixo vem junto ao IPTU, essa receita ela tende a aumentar. Do grupo Transferências da União, arrecadamos 6.700.000, correspondente a 31% da previsão anual, que é de 22 milhões.
transferências de convênios da União totalizaram 36% do previsto, arrecadando então 2.427.000. Nas transferências do Estado, e aqui eu quero chamar a atenção para a dramaticidade do momento, que é onde nós encontramos verificamos um maior impacto no momento. Então deve ser destacada a participação do ICMS, cujos valores transferidos ao município no período em análise foram de 11.093.000, ou seja, 29,98% da expectativa do ano, que é de 37 milhões. O comportamento dessa receita está diretamente ligado ao índice de participação do município, que no mês de abril sofreu um decréscimo de 54,33% em relação ao mês de março, e também do decréscimo da atividade econômica do Estado. Tudo influenciado pela crise econômica que está se formando na pandemia Covid-19. Aqui eu quero, então, evidenciar essa situação. Não é à toa que no atual mês, estamos terminando o mês de maio, já faz quase 2 anos que o governo do Estado consegue pagar o salário do mês anterior, portanto abril, consegue pagar no mês seguinte, mês de maio. Nós temos visto isso, a dramaticidade do governo do Estado. Não é à toa que o governador hoje paga R$ 1.800 e atinge apenas aos funcionários do Estado que recebem até R$ 4.000. Quem recebe acima disso não recebeu nada ainda do mês de abril. E normalmente hoje, o último dia útil, eles começavam a pagar o mês em questão, o mês de maio. Então, o governador está dizendo que antes do dia 12 não deve conseguir pagar o salário do mês de abril. Isso é fruto também do que nós verificamos aqui na cidade na arrecadação do ICMS. É lógico que isso tende aos municípios e ao Estado a diminuir esse impacto quando vierem os recursos daquela aprovação que a Câmara Federal de Deputados e dos Senadores votou recentemente da compensação aos municípios e aos estados. E que só não foi resolvido antes porque o presidente da República só sancionou a lei anteontem, né? Então, essa queda que a gente está tendo tende a ser recuperada a partir do momento que o governo federal repassar esses recursos aos municípios e também ao Estado. Então, a tendência é que a gente consiga reverter essa queda com essa arrecadação. Me corrija se eu estiver errado, secretário. É uma previsão, se não me engano, de 4 milhões, alguma coisa. É o suficiente para repor essa perda? Esse valor que tu tens, ele era uma previsão inicial do projeto original, onde é que previa a compensação de todo o ICMS perdido e todo o ISS perdido. Eu mencionei que nós, no mês de maio, estamos arrecadando mais do que no mês de maio do ano passado. Mas isso não é a regra geral para o Brasil, do ISS. A tendência em muitos municípios estarem praticamente parados. Se nós não tivéssemos a logística funcionando, estaríamos com muita pouca arrecadação do ISS. Então, a proposta original era de que compensasse o ICMS e o ISS. E daí vinha a ser esse valor que se divulgou. Mas depois houve várias mudanças, né? Eu não tenho no momento o valor que Nova Santa Rita deve receber, mas parece que baixa mais de 1 milhão do valor originalmente proposto. E ele não tem mais a ideia da compensação total. Nós vamos receber ali um valor, se perdermos mais, teremos que se virar com o valor que vamos receber. É isso que foi definido no final, na aprovação final, que foi sancionada. Dentro desse valor previsto, conseguimos parar ao menos como o ano passado?
Não, né? Acredito que não seja suficiente, até porque o valor ele vem... A não vem ideia, todo, ele vem em partes, né? A ideia inicial era ele compensar, deixar ao mesmo valor do ano passado. Portanto, já perderia o valor, porque esse ano a tendência deveria arrecadar mais do que o ano passado. Então já se perderia alguma coisa. Hoje, com as mudanças, ele provavelmente nem equipara a 2019. Portanto, deverá ter perdas e temos que nos preparar para isso. Além de, nós temos a dificuldade de que quando o carnê do IPTU estiver pronto para ser disponibilizado para a população, as pessoas talvez não estejam em condições de pagar o IPTU. Então nós também vamos ter dificuldade nisso. E é isso que eu tenho dialogado com meus colegas secretários e também discutido bastante com a prefeita a situação. Que também nós temos uma previsão de 5,5 milhões de arrecadação no nosso orçamento. Se não arrecadarmos isso, nós fatalmente teremos impacto na execução das nossas políticas previstas no orçamento de 2019. Passando então para o comportamento da despesa. Eu já passo para a próxima linha. A próxima página, que fala que está previsto 300 mil para encargos de juros e dívida, do qual não pagamos nada no momento ainda, porque assim que nós pagarmos a primeira nota fiscal que eu mencionei antes ao Badesul, da obra que já está em andamento, no mês seguinte começamos a pagar juros e correção monetária dessa despesa. E para isso temos previsto então 300 mil esse ano. Aqui menciona que as despesas com investimento foram inferiores ao valor projetado, que é de 27 milhões, e aplicamos até o momento 1.538.000. Isso também tem relação com aquilo que eu falei antes na questão da receita. Tem muitas obras que a gente só vai receber o recurso com o andar da obra. Eu mencionei aquela que envolve o Badesul, mas isso envolve um conjunto bastante grande de obras que envolve transferências do governo federal. Podemos citar a obra Caju. Essa, apesar de nós já termos uma parte da obra aqui, que é o posto de saúde do Caju, que o secretário Célio menciona, temos uma parte da obra aqui, mas a próxima parcela só vai vir quando atingirmos obra suficiente para pagamento daquele valor que está aqui. Mas eu estava me lembrando da obra da agroindústria da Copan. Ontem tive a informação que está chegando em nós a terceira medição. Quando tivermos pago essa terceira medição, deve quase estar sendo pago o valor total que já recebemos. Quando nós atingirmos esse valor total, só depois é que vai vir uma nova parcela daquela obra. Então, assim são todas as obras que a gente recebe recurso federal. Isso. Conforme o demonstrativo específico divulgado no relatório resumido da execução orçamentária, estou na última página agora. As despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, apuradas conforme critérios estabelecidos, totalizaram 6.214.000, o que corresponde a 20,45% da receita de imposto de transferência. Observa-se que, nesse caso, no período avaliado, o município não atingiu o mínimo de 25% estabelecido na Constituição Federal. Não é assustador para nós que trabalhamos com isso. Temos que aplicar 25%, mas se pegarem o mesmo relatório dos outros anos, vocês vão ver sempre esse mesmo alerta. No próximo quadrimestre, esse percentual se aproxima aos 25%, e assim como ocorreu em todos os anos, a gente ultrapassa os 25%. Então, no início do ano, tem 2 meses praticamente as escolas paradas, sem despesa. As receitas continuam vindo e tu quase não tem despesa. Então isso faz com que ocorra essa situação de no início do ano tu
atingir um patamar menor de 25% do que lá no final do ano. Precisa alcançar os 25% lá em 31 de dezembro de todos os anos. No tocante ao Fundeb, em função do número de alunos matriculados, o município foi superavitável em relação aos recursos. Assim, o ganho foi deduzido nos gastos da educação. Vou passar aqui para o final. O município despendeu até o final do quadrimestre em análise um montante de R$ 6.586.251,61, o que corresponde a 73,32% dos recursos do referido do Fundeb para o pagamento do magistério em sala de aula. Então, o mínimo necessário é 60%. E nesse momento, então, estamos atingindo 73,32%. Um índice que muito poucas vezes baixou dos 70%. E nós tivemos momentos que ultrapassou os 80% esse pagamento, esse índice. Os gastos em saúde, conforme o mesmo relatório, apresenta que investimos R$ 3.573.490,16, o que corresponde a 17,23% da receita líquida de impostos e transferências. Observa-se, portanto, o atingimento do mínimo de 15% no estabelecido na lei. Queria também apresentar aqui o índice da folha fechado ontem, isso não está aqui nesse relatório, junto ao Tribunal de Contas, é de 46,80%. Portanto, dentro da média do último período que temos trabalhado. Exatamente 46,80%. Isso é o índice junto ao Tribunal de Contas. Tem o índice da STN, que é um outro órgão que também nos fiscaliza, que eu não tenho aqui no momento. Mas ele fica também, se o do Tribunal de Contas fica nessa situação, o do Tribunal da STN também fica nos mesmos patamares. O relatório é esse. Se tiverem alguma dúvida sobre alguma outra situação, eu gostaria de passar a palavra para o colega Célio, para ele também falar um pouco dos investimentos, das ações que a Secretaria tem desenvolvido no último período, já que então nós temos a situação da Covid, que ao mesmo tempo faz a cidade paralisar, mas nessa Secretaria tem que ter mais investimento, até porque se as pessoas chegarem adoecidas, nós tenhamos respaldo. Tá? Esse relatório aqui, ele é só uma perguntinha, né? Ele foi feito então de janeiro a abril, né? Isso, janeiro a... Então, pelo que a gente viu aqui, pelo que eu estou vendo, ele comparado ao do ano passado, ele está normal, né? A gente não tem perdas. Acredito que a receita... Ele já teve perdas. A partir no ICMS a gente teve perdas, no FPM... A partir de maio, sim. Desse próximo quadrimestre agora, sim, que vai apresentar no próximo quadrimestre as perdas maiores, no caso. É que até o mês de março praticamente não teve dificuldade. Tá? No mês de abril a gente teve dificuldade na ICMS, teve dificuldade no FPM, que arrecadamos acho que em torno de 300 mil a menos do que comparado o mês de abril do ano passado, no FPM, que vem o recurso da União. No ITBI a gente perdeu nos 2 meses, abril e março, porque nós pagamos dia 16. As transações, apesar da minha equipe estar trabalhando de casa, e as pessoas entram pela internet, pedir uma guia de ITBI, em poucos dias tem o relatório em casa e pode pagar. Mas mesmo assim, as pessoas não estão mais conversando ou fazendo investimentos sem saber o futuro. Tá? Então, alguma perda a gente já sentiu no primeiro quadrimestre. Se agora essa situação perdurar até agosto, maio até julho,
que é o próximo quadrimestre, com certeza no mês de agosto, se eu estiver aqui ainda, eu vou provavelmente fazer um cenário mais assustador. O que não nos assusta é porque conseguimos fazer com que o presidente assinasse essa lei que foi aprovada há mais de 20 dias no Senado, que foi e voltou lá no Senado e na Câmara dos Deputados, que tentava originalmente que os municípios e Estado não tivessem perda nenhuma no ICMS e no ISS. Portanto, aquela lei nunca pensou em compensar aquilo que talvez a gente vai ter dificuldade de arrecadar no IPTU. Eu quero enfatizar, IPTU não consegui nem pôr nosso carnê na rua. Quando chegar nas pessoas, apesar das 10, 20, 50 pessoas que ligam ou nos mandam um e-mail perguntando quando é que sai o IPTU, muita gente vai ter dificuldade de pagar esse imposto. Mesmo que nos outros anos pagavam em dia, né? Porque hoje pode estar sem emprego, pode estar vendo o seu emprego se esvair em poucos dias, pode estar com o salário reduzido, pode estar, inclusive, desempregado há um bom tempo. Então, fatalmente, nós vamos ter impacto no próximo momento. Tá? Isso? Pode passar para o colega Sérgio? Bom dia aos vereadores, bom dia ao secretário Luiz Fernando, colega, também o pessoal que nos assiste aqui. Nós, desde que surgiu a notícia, né, que o mundo iria enfrentar uma doença estranha, uma doença diferente, isso foi lá no início do ano, já em janeiro nós iniciamos algumas tratativas de organização, né, em relação a isso, a partir das informações que se tinha naquele momento. No dia 16 de março, que nós lançamos o primeiro decreto, o decreto de contingenciamento, né, da criação do comitê, enfim, de toda a estratégia de combate e defesa em relação a essa doença. Se tratou muito na organização, a reorganização da saúde, redirecionar a saúde para este foco. Então, seguindo as orientações também da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde também, claro, com muitas dúvidas, vocês são conhecedores da guerra que foi lá em cima, né? Mas aqui nós seguimos as orientações sempre mais sensatas, né? E que davam proteção aos cidadãos. Então, nesse período, também foi criada uma legislação, o RDC, que é um sistema de compras, dispensa a licitação, mas não dispensa as regras da licitação, né? Faz por dispensa, mas porém tem que cumprir todas as regras estabelecidas. Não há nada que flexibilize isso. E a partir dali nós também foi criada uma conta, na verdade, para isso, né? Que a legislação obriga, né? E aí viemos fazendo todos os investimentos focados na defesa das pessoas. O que nós fizemos de forma muito assertiva aqui foi a criação de uma unidade sentinela, que nós chamamos aqui da tenda da triagem, né? Como nós não temos hospital, nós tivemos que criar também, tomar a nossa iniciativa, né? A nossa atitude em relação a isso, a nossa ação principal foi exatamente essa unidade sentinela, a tenda da triagem, fazendo com que, primeiro, que as pessoas, mesmo chegando nas unidades básicas de saúde, elas chegassem na unidade sentinela, porque a partir dali nós iniciamos um sistema de rastreamento e monitoramento de todos os casos. Eu não leio ontem os números de ontem de noite, mas nós chegamos a 300, nós tínhamos ontem 297. Né? Então provavelmente ultrapassamos os 300 casos monitorados na cidade. Né? Casos de pessoas que tiveram algum tipo de sintoma. Exatamente. Então, todos os casos aqui em Nova Santa Rita foram monitorados, todos, e chegaram ao sistema de saúde. Pode ser que tenha pessoas que não chegaram,
foram buscar através dos convênios, etc., que as pessoas também têm, né? Mas todos os casos que a saúde de Nova Santa Rita tem a obrigação de atender, nós monitoramos. São poucas cidades que fizeram isso. Inclusive, tem um relatório agora das pesquisas aí que a universidade está fazendo. As cidades que fizeram isso são as cidades que estão com o menor número, né? Aquele percentual da equivalência, né? Se a média é 7, nós estamos nos números baixos do 7, né? As cidades que fizeram isso, porque criaram uma sistemática que organizou as pessoas, organizou o sistema. O fato de as pessoas passarem pela tenda e receberem as orientações, né? As pessoas se cuidaram mais, se preservaram mais, se isolaram mais, né? Isso garantiu aquilo que nós tivemos até poucos dias, nenhum caso na cidade, né? Então nós não temos casos comunitários, isso é uma coisa já comum nas cidades, né? Os casos acontecem dentro da cidade, passa de um para outro, né? Nós não temos esses casos ainda, possivelmente vamos ter agora, porque começa a crescer os casos também, né? Nós já estamos indo para o 5º caso hoje, né? De uma pessoa que é daqui, mas está trabalhando fora, bastante longe daqui, né? E está baixado um hospital, né? com corona. Então esse processo da sala de triagem nos garantiu esta organização da cidade. Nós investimos muito em comunicação, principalmente na questão do carro de som, né? A gente sabe que as redes sociais, elas transmitem, só que a rede social, ela cria uma confusão, porque todo mundo palpita, né? Todo mundo põe opinião, todo mundo é especialista, e isso cria uma desorganização e um pandemônio no processo, né? Isso não cria uma linha de cuidado, parece que todo mundo ali é especialista. Então o que a gente optou aqui? Um pouco pela experiência que a gente tinha ali na área de comunicação popular, a gente usou muito o carro de som. O carro de som não tem a opinião, o comentário, o like, etc. Assim. Ele eu diria assim, ele é igual a tu ter um documento orientador do que deve ser feito. E isso nos deu certeza. Portanto, por exemplo, quando nós vamos fazer a vacinação dos idosos, que a gente anunciou no dia de tarde, iniciamos à tarde, para iniciar no dia seguinte a vacinação, que as pessoas tinham que ficar em casa e colocar uma toalha no portão das casas, amanheceu a cidade com as toalhas nos portões. Então as pessoas reagiram positivamente. Quando nós anunciamos que íamos fazer a vacinação via o drive-thru, também, de manhã, às 7 da manhã, ia começar às 9 horas, 7 da manhã já tinha fila de carro, esperando com os crônicos, né, para serem vacinados. Quando chegou a hora das crianças, aqui o 3º grupo, também nós pedimos que as pessoas agendassem nas unidades, porque a criança tem outro problema. A criança, às vezes, tu tem que segurar ela, tem que prender ela na maca para poder vacinar, porque tem resistência, tem medo, tem isso, tem aquilo, né? Então, não tem como tu vacinar na rua, em qualquer lugar, tem que trazer para dentro da unidade, tem protocolo para isso. Mas nós, para evitar que tivesse um tumulto, que tivesse fila, que tivesse aglomeração de pessoas nas unidades, o que a gente fez? Pediu que fosse agendada a vacinação. Foi perfeito, nós não tivemos problemas, né? E inclusive agora de manhã, na hora que eu cheguei aqui na secretaria, tem um rapaz ali pedindo onde é que agendava a vacina, né? Então esse negócio funcionou e funcionou bem. Então essa ideia da comunicação, foi um investimento que a gente fez, ele serviu e nos deu organização na cidade. Enquanto o Estado, a média de isolamento e de percepção e digamos assim, de organização chegou a 54%, nós aqui ultrapassamos isso. Ultrapassamos, teve momentos aqui que nós chegamos a 70% de isolamento e tal, né? Então acho que isso foi um investimento importante, né, que deu ordem, deu organização, estabeleceu. Há uma avaliação, inclusive, do Estado, aí, das pesquisas, que as cidades que operaram desta maneira acertaram, né? Se Passo Fundo e outras cidades aí que estão com crítica tivessem tido um procedimento assim, provavelmente teriam
conseguido conter logo no início, porque logo que apareciam os primeiros casos, começava a monitorar e conseguia contornar. O pessoal foi se dar por conta que tinha um monte de gente contaminada e aí já era tarde. Né? Já era tarde. Né? E as pessoas demoram a acreditar que pode acontecer com eles. Demoram a acreditar. Né? Ainda hoje a gente percebe que tem muita gente que acha que isso não é verdade. Não é verdade. Né? Porque ainda não aconteceu com um parente dele. Parece que foi com um parente. Negócio é sério. Né? Então, essas foram algumas estratégias. A segunda questão importante, nós também começamos a direcionar a compra de EPIs, né? Porque nós precisávamos também preservar a equipe, né? Porque essa doença mata também os profissionais da saúde, mata médicos, mata enfermeiros, mata técnicos, né? Mata quem dá suporte. Então a gente precisou investir fortemente nisso, porque também gera um pânico. Nós temos vários servidores afastados, né? Exatamente, alguns porque eles fazem parte dos grupos de risco, mas também existe um pânico, existe um desespero diante da situação, da possibilidade de poder morrer, mesmo estando bem. Né? Então isso também criou uma situação muito difícil e a gente precisava ter atitude forte, e a atitude foi de tentar buscar o máximo de EPI, e os EPIs com qualidade, com capacidade de preservar a equipe, para que possibilitássemos a gente não perder e não desmontar também essa questão do atendimento. Isso com muito sacrifício, porque virou um inferno essa questão dos materiais, né? Os mesmos nossos fornecedores de então das estações fornecem máscara, álcool gel, isso nós temos dia a dia, isso já existia, né? Na saúde tem esse equipamento. Lá no início, acho que no início final de janeiro, quando a gente fez os primeiros pedidos de compra, esses pedidos não foram atendidos até hoje, por aqueles que eram licitados. Por quê? Porque já naquele momento as empresas, a meu ver, perceberam que poderiam ter um negócio paralelo, né? Eles não entregando dentro das contas licitadas, elas podiam, provavelmente elas têm outras empresas, né? Sabe? O mercado funciona assim, o mercado capitalista é muito, né, predador. Eles apresentaram os outros negócios deles, as outras empresas deles, para oferecer, sabendo que o mercado não tinha. Começaram a fazer o jogo do mercado, tá? Da oferta e procura. Nós temos muita dificuldade de aquisição de materiais, superfaturamento. As empresas, nós tivemos várias denúncias aí de abuso do poder econômico em relação a isso. E aí nós optamos de comprar pouca coisa por vez. Né? É uma estratégia adotada para que a gente não gastasse dinheiro em excesso, digamos assim, pagando caro e comprando grande quantidade. Então optamos fazer compras pequenas que nos desse conta de manter o estoque mínimo, né? E não gastar aquilo que não se deveria, ou pelo menos tentar contrapor. Tinha muitas empresas que se negavam a entregar e vender porque queriam vender em quantidade maior. Né? Disse, não, por esse preço não. Por esse preço nós vamos comprar só isso. E ainda denunciava eles, estavam forçando isso. Então essa foi uma estratégia acertada também. Eu acho que a gente conseguiu manter aqui o princípio da economicidade, o princípio do cuidado com o recurso público, e conseguimos manter minimamente, digamos assim, condições adequadas, os EPIs, as estruturas para que a equipe pudesse trabalhar, medicamentos também. Né? Isso, nós temos, num primeiro momento, o protocolo exigia, nós não compramos testes, né? Porque até hoje não está muito claro. Agora apareceu um pouco, algumas prefeituras fizeram isso, os tribunais de conta estão na cola, porque teste rápido, por exemplo, deve ter mais de 40 tipos hoje. Né? Alguns com aval lá da Anvisa, né? Outros não. Mas ninguém sabe ao certo como isso funciona, né? Porque o teste rápido, por exemplo, o teste tem que aplicar, ele só mede os anticorpos que você tem. Então, quer dizer que tem que ter passado pelo problema já, estar já com anticorpos para identificar que você
está positivo. Né? Então, seus testes são muito complicados. O próprio PCR, ele não identifica antes de você ter anticorpos. Né? Então, o teste em massa, ele resolve em parte. Né? Resolve, né, para identificar quantas pessoas... E quem já está com anticorpos já passou da fase, né, da contaminação. Então, isso não vai mudar muita coisa, digamos assim. É só por uma questão de informação mesmo. Só por uma questão de informação. Então, por isso que a grande parte das cidades não fez isso também, porque e quem fez está sendo vasculhado ali pelos tribunais também, porque pode ter erros ali, né? Nós aqui recebemos em torno de uns 300 testes rápidos, eu acho, né? Que veio um primeiro lote de 60, que devia ser aplicado só em pessoas com mais de 60 anos graves, policiais e trabalhadores da saúde, né? E agora veio um outro lote e que muda um pouco o protocolo, então que ele é aplicado Se tiveram 300 e mais 60 ou 300 ao total? Acho que tem que olhar ali mais ou menos. Em torno de 300. 300 mais ou menos que eles receberam. Então o novo protocolo então, estabelece que tem que ser sintomático, tem que ter, mas vale para todos, desde criança, vale para todo mundo, né? Mas tem que estar dentro dos critérios que o protocolo estabelece. Então aquilo que antes era só para 3 grupos, né? Idosos, trabalhadores da segurança e trabalhadores da saúde, agora ele abriu para todos os setores, mas tem que seguir lá os protocolos. Né? Então, nós estamos aplicando, acho que nós temos hoje uns 100 e poucos testes aplicados, né? Desses casos todos que eles têm ali, monitoramos dessa maneira. Então, 40 testes também são do PCR, que é esse laboratorial, né? Mais completo. Né? Nós estamos hoje chegando ao 5º caso. Secretário, eu tenho algumas perguntinhas, talvez até alguns questionamentos aqui, até para fazer já. Só para dizer, vereador, só para concluir, nós recebemos nesse estudo, além então, deste material, dos testes, umas 3, 4 caixinhas de EPI, umas luvas, uma coisa de máscara, mas coisa muito pequena, assim, significantes quase, né? Nós recebemos um primeiro repasse de 60.643, né? E um segundo repasse de 77.146, soma aí 137 mil. Nós temos hoje já empenhado, só no Covid, só naquelas questões de aluguéis das lonas, compra de EPIs, em torno de 160 até 3 mil reais, né? Nós gastamos um pouco mais daquilo que a gente recebeu. E agora tem esse recurso que foi aprovado ali, né, que prevê então o repasse também para a saúde. Nós vamos ter que organizar. Então, tudo aquilo que a gente previa ter aqui, a gente fez, sabendo sempre, vereadores, que a nossa referência é Canoas. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui a parte ambulatorial. Nós atendemos as pessoas, identificamos os casos, fizemos o teste rápido, ou o SWAB ali também, o PCR, né? E os casos, eles são encaminhados para os hospitais de nossa referência, que no caso aqui é Canoas. Né? Canoas construiu em torno de 400 leitos de Covid, lá no hospital de campanha, e tem em torno de 57 UTIs com respiradores. Um desses é nosso. E atende a 150 municípios. Né? Nós tínhamos aqui, há um tempo atrás, de forma meio equivocada, acho que foi doado um respirador para nós aqui. Só que como nós não temos hospital, não temos bloco cirúrgico, não tem UTI, é um equipamento que não tem utilidade para nós aqui. Para tu ter um respirador desse funcionando, tem que ter exames de gasometria de hora em hora, tem que ter anestesista, tem que ter todo o gás medicinal, né? Então tem que ter toda uma parafernália que só lá dentro de uma UTI tem. Se nós não temos hospital, esse equipamento ficou ali. E no momento que surgiu a necessidade, nós conversamos com Canoas, tem documento,
e cedemos, está emprestado para Canoas, né? Que depois pode voltar, né? E está lá instalado numa dessas unidades de Canoas, faz parte dos 57 respiradores que Canoas tem. Então, digamos assim, contribuímos dessa maneira para garantir, se diante de uma necessidade, né, que a gente tem alguém aqui, nós também fizemos a nossa parte, digamos assim, neste complexo que é o atendimento ao Covid. Então foi uma estratégia também pensada, avaliada, consultamos a coordenação estadual sobre isso, então foi uma coisa de iniciativa totalmente controlada aqui. Então, nós fizemos consultas à equipe também técnicas do Estado, tanto de Canoas, se nós podíamos fazer isso ou não, e fizemos isso dentro de com toda a segurança e com toda a responsabilidade. E isso nos dá também a garantia de ter contribuído ali e estar contribuindo com a situação de agravamento de algum caso. Nossa. Acho que é isso. Secretário, eu quero fazer algumas perguntas, talvez alguns questionamentos em relação à saúde, e também acredito que o senhor tem feito um belo trabalho nessa questão do Covid, diante até da situação da saúde hoje no país, né? Acredito também que essas demandas que vinham a ter, elas também diminuíram bastante, as outras demandas com especialistas e as procuras nos postos médicos, né? Por outras questões fora do Covid. Eu acompanho isso, né? A gente vê a movimentação nos postos que diminuiu bastante. Essa questão do respirador aí, que eu ia até fazer a pergunta para o senhor, que já foi questionada aqui nessa casa também, o senhor acabou nos respondendo. Me preocupa também a questão a falta de testes, que nem o senhor nos colocou, que foram 300 casos sintomáticos de Covid aqui no município. Acredito que todos eles foram passados por testes. Não todos. Não, porque o teste até semana passada, ele só era permitido a ser feito a casos graves, então internações graves, né, casos graves, e para os grupos de trabalhadores da saúde, da segurança e idosos, com pessoas com mais de 60 anos. Né? Então nós não tínhamos testes fora isso. É por isso que nós criamos uma sistemática de monitoramento. Quando as pessoas se agravasse a situação, a gente fazia o acompanhamento para saber se tinha casos que agravasse a situação. Então, essas internações que a gente teve nesse período ali, se não me engano, são em torno de 60 internações, acho que são já, né? Deixa eu ver aqui. Em torno de 60 internações, acho que a gente já fez. Nós tínhamos até ontem, né? Ontem, 106 coletas de exame foram feitas, né? 102 descartados, mas essas internações todas que houveram aqui, acho que tem umas 40 internações que acho que teve nesse período todo, né? Algumas foram suspeitas, né? As outras foram outro tipo de internações, né? Toda a doença respiratória virou suspeita, né? Toda a doença, todo o problema, e nós temos aqui casos de pessoas que são crônicas, né? Com problemas respiratórios crônicos. Então, esses que se apresentaram, que tiveram nesse período crises da sua doença, elas foram internadas, né? Vários casos. Agora a cabeça que eu não sei, mas provavelmente uns 30, 40 casos nós internamos. Todos esses tiveram alta. Nós temos hoje 2 pessoas internadas, né? Mas não por Covid. Elas estão internadas por causa dos problemas respiratórios que elas têm, que são crônicos, que é o maior problema aqui, né? E agora, estão todos os casos sintomáticos que chegam ali, que se enquadram dentro do protocolo, tem teste. Por isso que as últimas semanas aqui nós fizemos o dobro do que tínhamos feito anteriormente no teste. Esses testes a gente tem, vamos dizer assim, uma certa facilidade de encontrar, de fazer a compra deles. Como está o mercado nessa situação? Tem hoje umas 30, 40 empresas que fornecem. E outra questão, assim, que também acredito que seja, assim, de uma responsabilidade também de saúde, né? A questão de saúde pública.
Hoje a gente vê até a questão, existe um decreto também no município, a questão do transporte público, né? De andar com um número X de passageiros. Hoje a gente vê transportes aí superlotados, a população talvez tenha feito esses questionamentos também, mandado os relatórios, fotos fotográficos para nós sobre essa questão. E as questões até dos alguns mercados também, de a gente tá no mercado, pessoal sem máscara, às vezes atendentes sem máscara. Isso está acontecendo aí no município, uma superlotação desses mercados. Então, acredito-se que seja feita uma cobrança maior, mais forte, pela parte até da saúde, em questão de saúde mesmo, né? E era isso, eu não sei se você tem alguma coisa para passar sobre essa questão. Sobre a questão das regras e os decretos, nós desde o dia 16 de março nós temos decretos que estabelecem isso. Então a fiscalização e o decreto e a legislação sobre isso existe, né? As pessoas têm que cumprir, têm que fazer a parte delas, né? Eu acho que aqui todo mundo tem que ter a responsabilidade do que lhe cabe, né? Nós aqui, enquanto administração, enquanto gestores públicos aqui, nós exatamente produzimos isso, produzimos os decretos, ordens de serviço e outras orientações, outras notas técnicas também foram feitas, né, para que a sociedade fosse orientada do que deveria fazer. Então não cabe aqui ao secretário ficar em cima. Nós cumprimos, nós fizemos aquilo que era para ser feito, né? O que nós fizemos além disso? Num primeiro momento nós criamos uma equipe de divulgação disso, de visitar os comércios, de visitar as empresas e entregar cópia dos documentos com as regras que eles deveriam cumprir. Acontece que essa parte nem sempre cumpre. Agora, por último, nas últimas semanas, nós criamos uma equipe de fiscalização, que é composta pelos fiscais nossos lá da Vigilância Sanitária, com os fiscais da Fazenda, aqui os fiscais tributários, né? E do lado da sala do empreendedor. Para quê? Para notificar e, se for o caso, multar. Porque agora nós temos, inclusive, estabelecido no decreto a ordem de multa para quem não cumprir. Novamente, né, parte da sociedade, eu acho que não entendeu isso e continua não cumprindo com certas obrigações. Como parte da população, eu falei antes, em torno de 54% da população cumpre as regras estabelecidas pelo decreto estadual, pelas orientações da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, mas tem uma parcela da sociedade que não tem. E nós temos que bater nisso. Nós temos que cobrar isso, né? Como tem gente que acredita que isso aqui que não é verdade, que não existe essa doença, né? Tem gente que percebeu que ela existe, né? Tem pessoas que seguem a orientação técnica, a científica. Tem gente que não. Vai no palpite, vai na fofoca, vai na... né? Então, essa dificuldade a gente tem e a gente enfrenta, né? Agora, todos os documentos, todas as portarias, nós estabelecemos aqui o decreto de calamidade pública, né? Que foi aprovado, inclusive, pela Assembleia do Estado, porque é assim que tem que ser. Nós temos o decreto de calamidade pública, né? Então, todas as regras, vereador, nós cumprimos, estabelecemos, e agora, inclusive, aguçamos mais, né? Além de termos o decreto, temos uma comissão de fiscalização com poder de multa, inclusive. Eu não me lembro agora o valor da multa, mas tem valor já estabelecido. Inclusive, a exigência que as pessoas só entrem em espaço usando máscara também está nesse decreto. Agora não tem como pegar as pessoas, às vezes, e a máscara nele... A gente entende aqui a questão da negligência, hoje de manhã, né? por exemplo, aconteceu, você estava me contando, né, que alguém embarcou no ônibus sem máscara. O motorista mandou descer. Então ela foi lá, procurou na bolsa, puxou a máscara e vestiu a máscara, né? Então, essa função, ela é da parte da sociedade, né? Acho que aqui um grande desafio para os próprios vereadores, no papel da fiscalização, né, de também ajudar a exigir isso da sociedade e cumpram a sua parte, né? Eu acho que, por exemplo, nós orientamos aqui que os supermercados, por exemplo, não adianta tu colocar um álcool gel numa mesinha na entrada do supermercado, né? Tem que botar lá um funcionário daquela empresa com álcool gel na mão, uma torneira com água e sabão para as pessoas
te higienizares antes de entrar. É isso que tem que ter. Tem outras cidades que funcionam assim. Mas aqui a gente teve um pouco de dificuldade, está tendo ainda um pouco de dificuldade. Mas aí é uma parte, é a contrapartida da sociedade. Né? O executivo faz tudo que tem que ser feito. Agora, a outra parte tem que fazer a contrapartida. Aí eu acho que tem ainda tem uma resistência. Né? Precisa que as pessoas entendam isso, tem que fazer a parte. Pelo que a gente vê, assim, pelo que eu vejo, assim, acredito que esse é o pior momento, o maior momento do vírus de circulação é o que nós estamos vendo hoje, né? Acredito hoje na nossa região aqui, né, região sul, e até a questão de nosso próprio município, os casos vão aumentando dia a dia, nem própria cidade vizinha, que é Canoas, onde a gente tem um grande número de circulação de pessoas que trabalham, que circulam, que estudam, que passam por ali no comércio local, em questão, em tudo, a gente vê que os números vêm aumentando dia a dia, né, os casos. E isso geralmente vai acontecer aqui no município, que nem hoje a senhora ultrapassou 100 casos graves. O senhor está nos passando que nós já vamos para o 5º hoje. E desse 5º, eu acredito que daqui em 10 dias a gente pode estar até em 50, até mais. Então isso é bem assustador, me assusta muito. E a questão assim do hoje a gente vê aí o nosso próprio governador hoje pensando a retomada das aulas, né? Então, claro, pode ser online, mas num primeiro momento, mas eu vi que tem algumas bandeiras ali que a partir do segunda semana do próximo mês já querem algumas pessoas, uma porcentagem já percentual, já vão começar com a pessoal da infantil também, a escolinha infantil. Eu acho que isso aí não é o momento, né, porque eu acho que isso sim que vai causar uma grande descontrole dessa doença aí. Então, eu acho uma grande responsabilidade também dos nossos governantes e que nosso próprio município, o senhor sabe muito bem que, como começou aí esses últimos 2 meses, aí teve um controle muito bom. Mas os fatores também de questão de desemprego foi aumentando, a questão dos comércios vão fechando, até quebrando muitas vezes, tem que fechar as portas mesmo, porque não tem capital de giro, não tem venda, não tem como manter os funcionários. Isso sim é muito preocupante. Então, eu não sei se a gente poderia talvez aumentar a questão de fiscalização da saúde. A saúde também poderia tomar alguma medida que possa... Eu vejo em São Paulo lá, o governador lá, o pessoal já está parando semanas, né? Já está aumentando, pegando os feriados, 2, 3 feriados que tenha para frente, aí já estão parando aí 5, 6 dias e todo mundo em isolamento total. Talvez seria uma das soluções também aqui no município, né? Da gente tentar, porque se a gente não cortar na carne agora, eu acredito que nossa condição aqui quanto à pandemia vai ser bem difícil de controlar. Com certeza, né? Tem que continuar as ações estratégicas, né? Até aqui nós íamos fazendo algumas, agora vamos ter que aprofundar e temos que avançar com outras, né? Não, a gente não continua contendo aquilo que a gente conseguiu até agora. Secretário, essas ações, alguém que passa por atendimento do Covid em convênio, ela passa para a lista do Estado, né? Isso, me corrija se eu estiver errado. Ela não é computada lá. Todos os casos são monitorados pelo Ministério da Saúde, né? Todos os casos. Quando a gente lança no sistema aqui, por exemplo, esses 300 casos, hoje são 271, com 31 dá 302, né? É isso? 302 casos. Então esse aqui, agora eu consegui abrir aqui o de ontem, né? Até ontem passaram 302 pessoas, então, aqui no nosso sistema. Todas essas pessoas estão dentro do sistema do Ministério. O Estado enxerga e o Ministério da Saúde também enxerga. E a OMS também enxerga isso. Tá, mas então o paciente que teve o atendimento lá no convênio, ele tá contabilizado. É que tem que ver se o convênio informou. Porque assim, o que aconteceu, por exemplo, aqui? O que acontece? Tem convênios, tem clínicas que as pessoas vão lá. Aqui teve, por exemplo, um período aqui teve
comentário na cidade que tinha uma pessoa que tinha corona, porque E tinha ela disse que fez o tratamento pelo convênio, mas não aparecia nada no sistema. E que, aí eu disse assim, não, tá bem, eu disse, tu pede para quem te atendeu, o médico que te atendeu, para informar o Estado e nos informar disso. Né? Porque é a responsabilidade do médico e da clínica, do hospital, seja lá quem for, informar. Se ele está omitindo, ele está cometendo um crime. Está cometendo um crime aqui. Né? Então, se eles fizeram isso, cometeram crimes. Né? Por isso que há também a subcontagem ali, é um pouco isso. Né? Porque o pessoal devia informar, não informar. Né? Então, poderá ter coisas que aconteceram que a gente não tem informações. Né? Isso é possível. Quando aparece alguém dizendo, porque o meu médico não sei o que, eu disse, então faz o seguinte, diz para o teu médico nos informar o Estado, porque isso é crime se ele não fizer. Né? Tem uma pessoa aqui que ficou semanas aí incomodando com isso. Né? Nós fomos lá, fizemos o teste, nós fizemos o teste. Né? Mas insistia em dizer que o médico particular tinha, inclusive, receitado a cloroquina. Tinha tomado isso. Secretário, eu tenho mais uma perguntinha aqui, até que essa pergunta até ela circulou até na nossa última sessão de terça-feira aqui, a gente até não sabia, eu não tenho essa informação. Até gostaria, se pudesse me informar ou nos passar esse relatório para cá, que eu acho que é importante. Talvez o presidente até já tenha. A questão essas tendas do Covid ali, foram locados algumas estruturas, né, pelo município. E aí eu queria até talvez pudesse me passar esses valores dessa contratação, se tivesse esses relatórios para nos passar, seria bem importante como é feito, se é feito a contratação de tantas tendas por 1 mês, 2 meses, ou não sei como é que é feito isso, queria essa informação. Isso está no site do portal da transparência. Está lá o Covid e tem lá os dados. Tem algumas coisas um pouquinho desatualizadas ali, mas precisa ser atualizado, mas está tudo ali. Está no site, no portal da transparência. Isso qualquer cidadão tem acesso. E o que está lá é o que nós temos. Né? Mas se precisar mais, tem ali, eu acho, né? 13 mil. Então é isso. Tá lá no portal, né? Mas essa alocação, ela é mensal ou ela é... Nós fizemos mensalmente porque a gente não sabia também qual é o tempo que essa crise se estenderia, né? Então, como eu falei antes, a gente foi fazendo assim de forma curta, digamos assim, gastando pouco para poder não exagerar, né? Não fazer nada errado. E acertamos, inclusive, nós estamos agora já entregamos na terça e quarta-feira a tenda, porque com a mudança pro prédio do complexo de saúde da unidade básica aqui do centro, nós liberamos a parte da frente ali onde era a unidade básica e colocamos o Covid ali dentro. Então a nossa tenda de triagem agora está dentro onde era a UBS. Então na quarta-feira passada, nós já entregamos aquela tenda lá atrás, que custava em torno de 13 mil, já devolvemos e vamos ficar só com a lona na frente. Tem uma outra lona menorzinha aqui na frente aberta, porque ali também é importante que as pessoas cheguem, não entrem para dentro da unidade, antes de saber o que ela tem, né? E quem está contaminado, entrou no ambiente e já testou. Então tem que ter os cuidados, aí preserva a nossa equipe, né? Preserva também... as pessoas também entendem que tem que ter cuidado. Isso é pedagógico, aquele espaço daquela forma que está montado. Né? Ajuda a comunidade também a entender e a sua responsabilidade frente a isso. A gente já viu a questão aquela do convênio. Os testes rápidos, essa opção de idoso, os funcionários da saúde e brigada militar. O idoso, por ser um grupo de risco, foi feito o teste rápido, isso? E o pessoal da Brigada de Saúde por ser serviços essenciais. E até porque lidam diariamente com o público, o protocolo do Ministério estabeleceu o primeiro grupo, no primeiro momento ali, como a vacina da H1N1. Né? O primeiro grupo, quem é que estava envolvido? Os trabalhadores da saúde, idosos e policiais. Né?
E o protocolo do Covid também seguiu a mesma regra. Outro detalhe é o PCR, né? O laboratorial aquele, né? Ele só confirma até 7 dias, se eu não me engano. Depois disso, o teste rápido aponta quando... É isso? Na verdade, todos eles funcionam do mesmo jeito, né? O que tem o PCR, o swab, né, que chama, né? Ele é um teste que faz a coleta... Porque os custos são bem diferentes uns do outro, né? Ele é mais completo, né? Porque ele faz também... Ele descarta todas as outras possibilidades que você tem. Se você tem H1N1, né? Ele faz por eliminação. Ele é mais completo. O teste rápido, ele só identifica se você tem... se você já está com anticorpos. Então precisa ter passado já ou pelo menos estar no 4º dia já da doença. E a partir do 4º dia já o organismo começa a se defender, né? Começa a produzir anticorpos. E qual é a orientação hoje? Vamos dar um exemplo, um cidadão ali, ele passou pelo Covid, passou aqueles 15 dias, né? 15 dias ali, e tá bem. Ele está bem. Ele prevalece ainda em isolamento? Não. É que depois que tu superou, passou pelo período, são 21 dias, né, que teria que ficar em observação, né? Uhum. A quarentena, na verdade, as pessoas que apresentam sintomas, a gente pede para ficar em 14 dias de quarentena, né? Quem chegar a caso grave, né, ele vai até 21 dias. Né? Agora, nossos casos aqui, todos foram casos leves. Né? Todas as pessoas superaram sem terem submetido a tratamentos mais pesados. Né? Então, vamos dizer assim, quem não tem problema de saúde, há uma chance maior de ter sintomas leves. Os hipertensos, diabetes, o pessoal que já tem problema com asma. Agora que a gente nem chegou no período de inverno ainda. É relativo. Rigoroso, né? Isso é relativo. Ontem em Porto Alegre, por exemplo, apareceu alguém lá que não tinha nada. E baixa idade, né? Não tinha nada. É muito relativo. Eu vi um outro caso aqui que a mãe e filha pegaram. Tá? A mãe era hipertensa e a filha não tinha nada. A filha faleceu. Então ela é uma doença altamente infecciosa e altamente letal. Não é esse mais o critério. O critério de quem tem outras comorbidades, ele tem maior risco, sim. Né? Mas não é a regra. Não é a regra. Nós aqui, todos os nossos casos foram casos, digamos assim, de pessoas que não tiveram crises agudas. Da minha parte. É isso? Bom, então quero agradecer então aqui a presença aqui do presidente da Câmara, aqui, vereador Gugu, ao secretário Luiz Fernando, ao secretário da Saúde Célio, a Catiane também, que vem nos ajudar também a dar os esclarecimentos aqui da parte da Finança e da Saúde, a todos aqui presentes. Então, assim, encerramos a audiência sobre a avaliação de metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2020. Muito obrigado a todos.